This is an auto-narrated audiobook generated by Google. Livro: Os Descobrimentos Portugueses e os de Colombo, Tentativa de Coordenação Histórica. Por Manuel Pinheiro Chagas. Capítulo 1: Os problemas geográficos do século XV. A festa do centenário de Colombo deve, acima de tudo, ser uma festa de justiça e um dos grandes jubileus da humanidade. Os centenários dos grandes homens e os centenários dos grandes acontecimentos são as solenidades com que se festeja sobretudo a chegada a cada um dos marcos miliários da estrada, que até agora parece ser infinita, do progresso. Lançando os olhos para o passado, vê-se que a humanidade não parou um só instante na sua marcha para um fim ainda hoje desconhecido. Parece às vezes aos observadores superficiais que há epochas em que se recua, porque se extingue uma luz que brilhava com imensa intensidade, ou porque retrocede uma ou outra das legiões que formam o imenso exército da espécie humana. Mas se há umas que retrocedem, porque estavam muito adiante das outras, estas, em compensação, avançam e ganham o terreno perdido pelos seus companheiros de jornada. Se um clarão se apaga, outros há que se acendem em pontos que até a HI estavam imersos em trevas profundas. O nível da humanidade restabelece-se como se restabelece o nível das águas depois dos grandes cataclismos que afundam as mais altas montanhas e que deixam enxutas imensas planícies cobertas até a HI pela vaga. Assim não há um só dos grandes cataclismos históricos de que não resultasse um progresso. Mudou-se a forma da civilização ocidental quando caiu o Império Romano. Ao impulso dos bárbaros aluíram-se as instituições e os monumentos, a ciência e as letras eclipsarão-se, mas a alma humana iluminou-se com a irradiação do Evangelho, que só nessa raça virgem, que vinha do norte e do oriente, podia acender os cândidos esplendores que foram como que novas estrelas no nosso firmamento moral, que foram a divinização da mulher e a apoteose da família, e ao mesmo tempo a esperança imortal que expirara no mundo antigo podre de civilização e que reviveu no mundo bárbaro. Carriam diante do alvião vandálico os monumentos majestosos de Roma e as puras obras-primas da Grécia, mas erguia-se envolta num nimbo estranho de fé e de poesia a Catedral Gótica, e recortavam-se em mil caprichos fantásticos as torrinhas e as inumeráveis agulhas dos passos municipais, em que a burguesia ostentava em frente da realeza da espada, a realeza do trabalho. Desapareciam debaixo dos codices monachais as obras-primas dos trágicos e as epopeias gregas, mas a alma complexa da tumultuosa meia-idade palpitava nos tercetos de Dante. E quando a invasão muçulmana derrubava no Oriente o último baluarte da antiguidade erudita, quando a Grécia via os seus mármores despedaçados pelas ferraduras dos cavalos do deserto, e o Egito as suas esfinges sepultadas nas nuvens de areia que as hordas árabes levantavam, no Ocidente arrancava Colombo a esfinge do oceano, o seu segredo secular, fichava para sempre Gutenberg os vestígios do pensamento humano, e as portas orientais, vindas de remoto ocaso, assomavam as proas das caravelas portuguesas, que acabavam de sulcar, vanguarda da civilização, as ondas do mar tenebroso iluminadas pela sua audácia. Estas festas devem ser, porém, acima de tudo as festas da justiça, porque nelas devem emudecer perante a grande causa da humanidade as mesquinhas invejas, as pequeninas rivalidades nacionais, com que por muitas vezes se procura deslustrar a memoria daqueles que foram os agentes providenciais destas grandes transformações. O progresso humano obedece a leis de uma inelutável lógica.
Não há saltos nem lacunas. Tudo se sucede com uma lógica surpreendente. As grandes descobertas derivam-se umas das outras. Todo o grande homem tem os seus humildes predecessores. O seu gênio forma-se com elementos dispersos, que ele aproveita, concatena, e de que tira só ele o resultado fecundo. Não foi Watt que inventou a máquina de vapor, mas a ele e só a ele cabe a glória do invento, porque foi o seu gênio que encontrou o segredo capital, sem o qual essa máquina não seria sempre senão uma curiosidade, inútil, para os grandes progressos da ciência e da indústria. Não foi Colombo sem dúvida o primeiro que sonhou que para além das vagas do Atlântico se encontrava terra, nem o primeiro que devaneou que a marcha de um navio pelo Ocidente o deveria conduzir às plagas orientais da Ásia. Não foi o infante D. Henrique o primeiro que pensou que, torneando a África, se poderia chegar ao Mar Roxo e à Índia, mas foram Colombo e o infante D. Henrique que tiveram a audácia, a fé e o espírito científico. Foram eles que romperam os obstáculos, diante dos quais recuava pálida e tremente a multidão dos navegantes, ou refugia hesitante o sonho de alguns capitães devaneadores. A eles cabe sem dúvida a glória incontestável. Perante eles se deve curvar com respeito à humanidade, que só a eles deve a conquista maravilhosa de mais de metade da terra. Quando vejo a asa-fama com que procuram ainda hoje espíritos demolidores sustentar que os portugueses foram precedidos por outros povos nos seus descobrimentos, que teve Colombo predecessores no descobrimento da América, pasmo que se não veja claramente o obstáculo diante do qual baqueiam todos os seus argumentos. Esse obstáculo é o seguinte: antes dos navegadores do infante D. Henrique terem demonstrado o contrário, era ponto incontestável para todos a impossibilidade de se viver na zona torrida. Antes de Colombo ter mostrado o contrário, era ponto incontroverso que a imensa extensão do Atlântico tornava impossível que um navio, caminhando na direção do Ocidente, encontrasse terra antes de terem perecido de fome e de sede todas as tripulações. Pois, se um navio qualquer tivesse, como se diz dos navios de Epéses, chegado antes de nós às costas da Guiné, não estava desde logo quebrado o encanto, não caía por terra toda a geografia sistemática dos antigos, não estava aberto para sempre o mar e clausum, e podia alguém sustentar ainda que era inabitável a zona torrida, quando havia em França marinheiros que a tinham atravessado sem perigo, que tinham voltado incolumes, deixando dessas regiões que todos diziam completamente queimadas pelo sol, colônias florescentes como esse Petit Dieppe e esse Petit Paris, que ainda hoje são citadas por escritores franceses notabilíssimos, em cujo espírito um mal-entendido amor patrio parece extinguir completamente a faculdade do raciocínio? Seria necessário que essa descoberta fosse completamente inconsciente, que os marinheiros nem soubessem que tinham entrado na zona torrida, e essa ignorância é completamente incompatível com os conhecimentos, embora rudimentares, que precisava de ter o navegador que se arriscava a tão aventurosas viagens. O mesmo diremos das navegações antigas, de que se encontra notícia nos livros de Herodoto e no Periplo de Hanon. Se os marinheiros fenícios de Neixo tivessem dado volta ao Cabo da Boa Esperança e tivessem entrado no Mediterrâneo pelo Estreito de Gibraltar, percorrendo tão imensa extensão de costas, como poderiam persistir no espírito dos geógrafos antigos ideias tão absolutamente falsas a respeito da configuração da África e da distribuição das zonas? Pode alegar-se por acaso que essa viagem não deixou vestígios,
quando vemos que as viagens dos fenícios nos mares da Europa, tão difíceis e tão inóspitos, foram sempre continuadas, que nunca se perdeu o conhecimento da Islândia, essa terra gelada, e que pelo contrário perderam imediatamente esses fenícios, esses orientais, que viviam nas terras ardentes, o conhecimento de costas, que o sol também aquecia e em que encontravam muitas vezes, como que a reprodução das suas terras natais? E não seria estranho também que Rhiannon tivesse feito a longa viagem que do seu periplo se quer deduzir que fez, e que se apagasse completamente na memória cartaginesa o conhecimento das terras percorridas em tão memorável expedição, preferindo também, ao que parece, esses filhos de pais africano, as costas geladas e os mares tempestuosos da Europa, ao clima quente e ao mar sereno da África Ocidental? O que é estranho realmente é que o alto espírito de Humboldt aceitasse sem exame as pretensões dos normandos, limitando-se a observar na sua História da Geografia do Novo Continente que esses factos, citados, não diminuem a glória de quem tentou a exploração seguida das costas africanas. Não viu o grande historiador, o imortal geógrafo, que esses factos isolados bastavam para destruir todas as lendas, que eram a chave com que ficava para sempre aberto o mar tenebroso, que só se abriu, contudo radiante de luz, diante dos esforços dos navegadores portugueses, que bastavam para abrir o caminho para a terra antichitona, para o Alter Orbis, onde muitos diziam que ficava situado o paraíso terrestre, e que nós não poderíamos conhecer nunca, porque as duas zonas temperadas se interpunha intransitável e terrível, a zona torrida, completamente queimada pelo sol? Tão profunda seria a ignorância em Dieppe, que ninguém visse a importância da maravilhosa expedição? Nos séculos Xi e Xisayave, sobretudo em que já começava a actuar nos espíritos europeus a febre das viagens, já depois de Marco Polo ter escrito a sua curiosa narrativa, depois das viagens para o Oriente, de Rubro Quis e de Carpino, e das viagens de Sir John Mandeville, quase um normando também. Ninguém via semelhante coisa. Tendo de casa quem lhes ensinasse a verdade, continuavam geógrafos e cartógrafos, todos os sábios, todos os estudiosos a repetir as velhas fábulas, a encher de monstros horríficos os desconhecidos planos africanos, a pintar a vermelho nos mapas, para bem indicar o ardor do clima, os mares equatoriais? Possuindo colonias na costa africana, tendo marinheiros que tão bem conheciam esses mares, podiam os reis de França consentir que por bula de 8 de janeiro de 1454, o Papa Nicolau V concedesse aos reis de Portugal todas as conquistas da África, com as ilhas nos mares adjacentes, desde o Cabo Bojador e de não até toda a Guiné com toda a sua costa meridional? E era possível ainda que no princípio do século XV, os capelães de João de Bettencourt, fidalgo normando, que ocupara as Canarias, compondo a narrativa da famosa expedição, nem uma palavra escrevessem acerca das expedições dos seus patrícios, e que pelo contrário dissessem, eles normandos, que isia alcun noble prince do royaume de France, ou d'ailleurs voulua entreprendre alcune grande conquest par de ça, qui serait une chose bien faisable, et bien raisonnable, le pourrait faire à peu de frais, car Portugal et Espagne et Aragon, le fourniroient, pour leur argent de toutes vitoelles et de navires plus, qui nous autres pays, et aussi de pilotes, qui savent le ports et le contrées. Com tanta superficialidade, porém, se estudam estes assuntos, que nem se pensa em se saber se a Guiné do século XV é a Guiné posterior aos descobrimentos. Isso leva escritores franceses e o próprio Humboldt a alegar que este mesmo Bettencourt explorou a Guiné antes dos portugueses, sem verem que o que os seus capelães contam é o seguinte, que
os navegantes normandos se afogaram nas costas da Barbaria, ao pé de Marrocos, e que Bettencourt tensionava visitar a parte da terra firme que fica entre o Cabo Cantim e o Bojador, que para isso consultara o livro de um religioso espanhol, que visitara a Guiné, mas que chegando ao Cabo Bojador, se limitará a reconhecer as ilhas que ficavam aquém. A Guiné do tempo de Bettencourt era, como se vê, a que ficava para cá do Cabo Bojador, e tanto assim que o Papa Inocêncio VII disse, escrevendo a Bettencourt, que sabia ficarem as Ilhas Canarias, a 12 léguas de Guiné. Que imenso cuidado é necessário, quando se procura destruir uma tradição profundamente e fortemente documentada. Quantas causas de erro escapam ao investigador ou frivolo, ou negligente, que se ufana de encontrar num velho alfarrábio um facto que vem destruir completamente o que parecia assente e demonstrado. Basta uma variação de nome para transtornar todas as deduções. Basta que uns não saibam, que outros não reparem que o nome de Guiné foi mudando de sítio, como outros muitos nomes geográficos, à medida que os descobrimentos foram caminhando, para que todas as interpretações caiam por terra. Não basta que se diga que no século XVII ou XV houve franceses que chegaram à Guiné, torna-se indispensável apurar também se a Guiné do princípio do século XV era a mesma que assim se denominou depois dos descobrimentos. Este apuramento de onde resulta sabermos que a Guiné ficava, para os capelães de Bettencourt, aquém do Cabo Bojador, destruiria completamente a singularíssima reivindicação francesa se tantos argumentos fortíssimos não houvesse para lhe demonstrar a inanidade. É o que sucede também com os detratores de Colombo. Não veem imediatamente os que dizem que antes de Colombo chegaram a terras americanas João Vaz Corte Real ou o francês Jean Cazin, que, se algum deles tivesse levado a termo tão importante expedição, bastava isso, para ficar logo resolvido o grande problema do fim do século XV, que trazia preocupados sábios e estudiosos, diante do qual tanto hesitou D. João II, que inflama em França o animo do cardeal Pedro da Illy, em Itália, o do famoso Toscanelli. Com que jubilo se saudária essa resolução do grande problema. O que faz também com que homens de valor no nosso tempo possam aceitar fabulas tão pueris, como a de João Vaz Corte Real e a de Jean Cazin, é que raros estudam a fundo o problema que pretendem resolver a seu modo, e não o sabem pôr em equação. Uns estabelecem a lenda de Cristóvão Colombo considerado como um visionário, por dizer que se encontraria a Índia navegando-se pelo Ocidente. Outros, a lenda de Cristóvão Colombo tratado como um louco por imaginar que para o lado do Ocidente havia terras. E por isso dizem uns, que ele sabia perfeitamente que havia terras porque tinha conhecimento de viagens, a que os navegadores não tinham ligado importância alguma, e que tinham passado despercebidas. Outros, que algum dos reis com quem ele tratara, D. João II, por exemplo, não ignoravam que havia terras para o Ocidente, a grandíssima distância da Europa, porque a essas terras já um português aportara, mas estavam convencidos que essas terras não eram a Índia, e nem isso, acrescentasse, eram eles que tinham razão e não Colombo. É mal posto o problema, que se poderia chegar à Ásia indo-se pelo Ocidente, raros seriam os homens de alguma instrução que o pudessem pôr em dúvida. A ideia é acento agudo a da esfericidade da Terra já penetrara em todos os espíritos, e a sua consequência natural era que pelo Ocidente se poderia chegar ao Oriente. Que devia haver terras para o Ocidente era por conseguinte igualmente incontestável. A questão toda estava exclusivamente na distância.
Dom João II não julgava Colombo um visionário por ele lhe dizer que pelo Ocidente se chegaria à Índia, julgou-o um visionário por ele supor que poderia atravessar para chegar ao seu destino a enorme extensão dos mares. Não o supôs visionário por ele cuidar que encontraria terras ao Ocidente, ainda que essas terras não fossem a Índia. Supôs o visionário por ele imaginar que teria tempo de chegar a essas terras a salvamento. Logo, se Jean Casin ou João Vaz Corte Real tivessem realizado essa façanha, estavam dissipadas todas as dúvidas. Havia terras a grande distância da Europa, terras que ou seriam a Índia, ou algum desses arquipélagos em que Toscanelli tinha fé, que serviriam de escala aos navios que demandassem pelo Ocidente a Ásia. O júbilo imenso que se sentiu na Espanha quando Cristóvão Colombo voltou, sentir-se-ia em Lisboa quando João Vaz Corte Real tornasse, ou sentir-se-ia em França quando Jean Casin entrasse em algum dos seus portos. O erro daqueles que assim procuram contrapor a glórias consagradas não só pela tradição, mas pelos factos incontestados e pelos resultados conseguidos, estas lendas pueris forjadas, ou pela inveja dos contemporâneos, ou pela fantasia audaciosa dos historiadores, sem probidade científica, que abundaram no século XVI, está em porem completamente de parte o estudo do meio em que os grandes descobrimentos se fizeram, de modo que o infante de Henrique e Colombo aparecem como uns vultos inexplicáveis, sem raízes no passado e sem relações de espécie alguma com o espírito das gerações de que fizeram parte. Querem então reduzir à estatura normal esses vultos descomunais, e aproveitam qualquer tradição apócrifa para mostrarem com um sorriso de mofa, que eles não fizeram senão aproveitar os esforços inconscientes feitos por alguns vultos humildes, para forjarem com esse metal roubado a pobres as estatuas da sua grandeza. Aplique-se o método científico ao estudo destes grandes fenômenos da vida da humanidade, e ver-se-á como o gênio destes dois homens aparece ainda mais brilhante quando vemos que ele resume as vagas aspirações da geração a que pertencem, satisfaz a ansiedade que ela sente, encontrando a solução que os outros debalde procuram. O infante de Henrique surge no meio de uma geração que se debate na ansiando desconhecido, que se julga apertada na jaula deste mundo antigo, e anseia por encontrar espaço mais amplo, em que mais livremente respire. Havia um século já que a sede das viagens se apoderara dos espíritos, que o conhecimento da terra era a preocupação constante de todos os espíritos mais ilustrados e cultos, em que já se multiplicavam os documentos cartográficos, em que aquelas enciclopídias medievais, que tinham o título quase consagrado de Imago Mundi, se enchiam com as mais fantásticas noções, revelando contudo o ardor com que se procurava suprir com uma geografia conjectural a falta do conhecimento verdadeiro da Terra. Já se tinham empreendido as grandes viagens terrestres pela Ásia, procuravam os povos marítimos sondar os segredos do oceano. Tentavam os normandos perscrutá-los, e a expedição de João de Bettencourt bem o demonstrou. Aspiravam a descobri-los os genoveses, e a infeliz expedição de Vivaldi, de que nunca mais houve notícias, depois das suas galés terem transposto o Estreito de Gibraltar, confirma-o cabalmente. Queriam os catalães encontra-os, e Jaime Ferrer, que apenas transpôs o Cabo e não conseguiu passar além do Bojador, foi um dos que se ilustraram nessas tentativas. Mas paralisou-os a tradição geográfica tão enraizada nos seus espíritos, como o estão hoje, no nosso, as teorias da geografia moderna. Logo que a costa africana, em vez de voltar para o Oriente, continuava a seguir para o sul, internando-se por conseguinte, na zona torrida,
a afirmação científica de que o Sol a ia tornar impossível de se transpor impunha-se ao espírito dos navegantes, e bastaria para os fazer recuar, ainda que as afirmações categóricas da ortodoxia e os terrores da superstição os não movessem. Dom Henrique teve o gênio de um livre espírito que se revolta contra uma tradição que se não baseia em dados positivos, e que a submete audaciosamente ao exame da experiência. Teve a coragem que transmite-o aos seus navegadores de arcar contra as afirmações da ciência, contra os dogmas da religião, contra os pavores da lenda. Continuou e venceu. E a notícia do triunfo correu a Europa toda, e ressoou em toda a parte como uma grande conquista do espírito humano, e a teoria das zonas inabitáveis desapareceu, e a da impossibilidade de comunicação entre as duas zonas temperadas dissipou-se, e a Igreja teve de se conformar com a existência dos antípodas, que ela considerava como uma afirmação incompatível com o espírito cristão. Pois não se vê que tudo isso aconteceria, logo que um navegador audacioso tivesse penetrado na zona torrida, muito para além das regiões habitáveis? E não se vê também que semelhante navegação não passaria despercebida numa epocha em que era universal a ansiedade pela ampliação dos conhecimentos geográficos? Sucede o mesmo com Cristóvão Colombo. A existência de terras para o Ocidente é um dos sonhos da humanidade desde longas eras. Quanto esse problema preocuparia os navegadores portugueses nesse século XV, todo iluminado pelas suas glórias, pode bem imaginar-se. Atestam-no as aventurosas expedições dos mareantes açorianos, mas, como Vivaldi que procurou sondar as regiões inexploradas da África, muitos desses audaciosos se perderam no vasto oceano, como Jaime Ferrer. Outros chegaram a terras um pouco afastadas, e foi assim que a Ilha das Flores se descobriu, mas, como o mesmo Ferrer recuando diante do bojador, como Bettencourt não ousando afastar-se para além das costas de Marrocos, os açorianos desmaiaram diante da infinita solidão do Atlântico. Quando Colombo quebrou essas últimas barreiras, com que entusiasmo o receberam, com que despeito por lhe não ter dado inteiro crédito, o acolheu Dom João II. Como logo partiram de toda a parte, navios a sondar esses mares desconhecidos. Não aconteceria o mesmo se Jean Casin ou João Vaz Corte Real tivessem, antes de Colombo, vencido o grande obstáculo? Não seria para Lisboa, ou para Dieppe, que se voltaria logo a atenção e a inveja de toda a Europa? Assim, resumindo as questões capitais em que se condensa o nosso ponto de vista, temos que os dois grandes problemas geográficos que foram resolvidos pelos navegadores do Infante D. Henrique e pelas caravelas de Cristóvão Colombo eram as seguintes. Primeiro, atravessar a zona torrida, que, segundo as afirmações da ciência, tornava impossível a comunicação entre as duas zonas temperadas, entre a terra em que habitamos e a terra antixitona, entre o mundo antigo que tinha Jerusalém no centro e o Alter Orbis, onde a humanidade vivera antes do dilúvio, transpor o Atlântico, pintado pela lenda e pela tradição antiga, como o mar tenebroso, entrar num oceano que passava por sobrenatural, onde se estava talvez à mercê das potências infernais. Segundo, atravessar a solidão do Atlântico do Ocidente ao Oriente, até chegar às praias orientais da Ásia. A resolução do segundo problema estava dependente da resolução do primeiro. O primeiro acto de audácia era abrir os mares fechados, mostrar que não tinha o Atlântico os perigos reais e sobrenaturais de que o rodeiavam a tradição científica e a lenda popular.
Esse resolveram no os portugueses, e ninguém os precedeu, nem os podia preceder, pelo simples motivo de que, se alguém antes deles tivesse aberto o mare clausum, não teriam eles que o tornar a abrir. Não se fecha. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.